Vale mais um desempregado ou um empregado, nem que seja precário? Vejamos, isso é inverter os dados do problema. Não, isto é uma pergunta que se responde sim ou não. O que é preferível? O que é preferível? Potenciar a precariedade ao invés de combater o desemprego. Não. É preferível deixar uma pessoa desempregada ou arranjarmos um trabalho, por mais precário que seja uma pessoa. É isso que as pessoas têm. Não, é uma pergunta que parte de um pressuposto armadilhado. Porque é possível ter políticas ativas. A minha intenção não era rigorosamente. Mas eu procuro responder de outra forma. Mas João, eu respondo à sua pergunta. Eu prefiro uma pessoa empregada. Independentemente de empregado sem garantias de continuação daquela relação laboral, independentemente da angústia e da falta também de mobilização para a atividade profissional que decorre do facto de, num período de 3 anos, poder que enfrentar 8 vezes sem garantia alguma de estabilidade dessa relação laboral, da sua relação laboral, eu prefiro é um caminho diferente, que é o caminho que está a ser trilhado. Que numa situação económica difícil, procura, através de incentivos, como aqueles que foram aprovados em dezembro, com vista a criar uma série de incentivos relativos à contratação de jovens, relativos à internacionalização da economia portuguesa, relativos ao aumento das exportações e ao apoio das empresas que se dedicam às exportações, à simplificação de procedimentos nessa área, fazendo o caminho das políticas ativas de emprego e não das políticas ativas de precarização. E não das políticas ativas de precarização. Os anúncios não são medidas. Não. Os anúncios são medidas. A política de anúncios tem-se traduzido num desemprego que está em 11%. O desemprego que se encontra. Eu gostava de ver o Pedro, eu peço desculpa dizer o Pedro, só gostava de ver o Pedro dizer: é melhor um desempregado ou é melhor termos uma pessoa empregada com um vínculo laboral mais precário ou menos precário? Isso é uma resposta concreta. Eu digo, eu prefiro uma pessoa que tenha emprego. Mas eu prefiro dar emprego. Isso é que dá motivação. A pergunta é falaciosa. Não é falaciosa. É sim ou não? Se permitirem responder, a pergunta é falaciosa da seguinte perspectiva. Para aquele emprego precário gerar alguma pessoa que possa ocupar essa posição, isto significa que alguém deixou de ter emprego porque se precarizou a relação laboral através deste mecanismo, por exemplo, de fungibilidade que aqui se encontra. Como é claro, a economia não criará mais postos de trabalho do que aqueles que necessita. O que significa é que estamos a agilizar mecanismos de fazer rodar e evitar a estabilização das relações laborais, evitar a qualificação e a valorização das pessoas, nomeadamente os recém-licenciados com mais qualificações, que automaticamente se torna uma mercadoria que pode ser descartada na medida em que se torna mais fácil despedi-las. Portanto, verdadeiramente, o que acontece com esta iniciativa é uma rotação de quem vai ocupar os mesmos postos de trabalho, porque não vai haver efetiva criação de postos de trabalho. Daí a pergunta ser falaciosa. Porque, evidentemente, é preferível haver emprego é preferível haver emprego do que não haver. Evidentemente. Mas isso é uma asserção que qualquer pessoa concordará. Mas não é isto daqui resulta. Porque daqui não resulta criação efetiva líquida de postos de trabalho. O que daqui resulta é o facto de haver maior fungibilidade em quem vai desempenhar esses postos de trabalho. E não há aqui uma análise ideológica. Há, de facto, uma análise que tem consequências ideológicas. E lê-se manifestamente, e eu passo a ler a letra da proposta e da proposta corretamente que consta do site, a falta de forma... Isso está errado. Isto é a versão que... A proposta que está no site não é a proposta final. Esta é a versão que foi... Isso foi debatido ali. Peço imensa desculpa. Do site da Assembleia da República, observação, texto substituído a pedido do autor em 24 de 2 de 2011, hoje. E diz... O texto que estava no site hoje, este texto foi substituído depois do debate, substituído hoje em 24 de 2. Houve um incidente regimental, o deputado Luís Montenegro, inclusive... Claro, que deu origem à substituição do texto, e o texto substituído é este. A falta de forma não implica a nulidade da estipulação do termo, nem a aplicação das regras de contrato de trabalho, desde que o empregador faça a prova da injustiça do termo. Ou seja, aquilo que é uma regra geral da legislação laboral, que leva a que não haja lugar à aceitação e, portanto, à estipulação do termo, portanto, da duração daquele contrato, se ele não estiver reduzido a escrito, é algo que é excepcionado e é invertida a regra nesta iniciativa. E devo dizer que há, de facto, aqui uma questão ideológica. Há aqui uma questão ideológica que passa pela leitura que fazemos da legislação laboral. Deve ela proteger a parte mais fraca ou não? Deve ela ser um instrumento para o crescimento e não um instrumento para servir apenas um dos lados do crescimento económico, que é, e neste caso, inevitavelmente, o lado da parte mais fraca. E também, já agora, isto quase que é recorrente nas iniciativas em que o PSD manifesta, digamos, algum apetite ideológico, em que manifesta que quer enverdar por um caminho mais liberal. No fundo, faz uma apresentação de uma proposta muito ambiciosa e que quebra todos os tetos do que era expectável de uma perspectiva ideológica e depois rapidamente recua quando vê que os efeitos adversos são muito evidentes. Foi o que aconteceu na revisão constitucional, foi o que aconteceu a propósito das declarações do líder do PSD, quando falou das empresas que dão prejuízo sistematicamente e depois também teve que se retratar quando entendeu que manifesta...
quando entendeu manifestar, quando reduziu o nível de intensidade do ataque às empresas que eram deficitárias, no que diz respeito às empresas de transportes, relativamente ao aspecto fundamental, e inverteu uma posição que era clara relativamente a todas as empresas que sejam deficitárias devem ser extinguidas ou devem ser objeto de privatização. E rapidamente se entrou num discurso bem centrado em termos de política de transportes que revelou que, no que diz respeito aos espaços sociais, nomeadamente, há uma razão pela qual algumas dessas empresas têm um déficit, porque servem também políticas públicas que são relevantes e que não são só de apoio social. As políticas do passo social, desde logo, é uma política que é uma política de transportes, é uma política integrada que nem visa ter função de apoio social. Pedro, mas voltando aqui a este tema, deixe-me só continuar aqui a bater nesta tecla. Se calhar é uma pergunta ingênua, talvez eu tenha uma visão ingênua e romântica destas coisas, mas como é que, e gostava que me explicasse esse raciocínio, como é que tira a ilação de que, com base nesta proposta, as empresas vão optar apenas por uma renovação e não, e eventualmente, integrar pessoas quando os contratos a termo chegam ao fim e ir buscar outras ao desemprego? Porque se assim fosse, não necessitávamos dessa disposição. Ou seja, então porquê é que temos uma disposição que permite, se é claro que aquele posto de trabalho se continua a justificar, que é o que resulta da proposta, e se é claro que há uma intenção de voltar a contratar, qual é a necessidade de uma disposição que permite que... agora, enfim, também não queria falhar aqui na leitura, mas a cessação de um contrato a termo certo celebrado ao abrigo da presente lei não impede a celebração de outro contrato de trabalho a termo certo para o mesmo posto de trabalho. Conjuntamente é que eles não podem exceder um determinado período. Se esta necessidade não existisse de manter aquele posto de trabalho, que isto revela a evidência de que aquele posto é permanente, não havia esta necessidade. E já agora só um elemento adicional. Já temos na legislação laboral atual, por exemplo, para dar a resposta a situações como aquele exemplo que foi apontado dos picos de procura, há de facto para situações de sazonalidade e para situações em que ficou objetivamente demonstrado que há a necessidade de ocupar extraordinariamente ou por razões excepcionais com uma contratação a termo, isso já o próprio Código de Trabalho o vem admitir e, portanto, não é necessário deitar fora regras que já funcionam e que já dão essa margem de manobra. Esta proposta tem, de facto, aqui elementos que retiram alguma proteção aos trabalhadores. Mas que proteção é que se retira a um trabalhador que está desempregado? Que proteção é que se retira a uma pessoa que não encontra trabalho há mais de 6 meses, ou há mais de um ano, ou há mais de 2, ou que já desistiu de encontrar trabalho? Que aprendeu a viver, que aprendeu a viver dependente da subsidiação do Estado. Foi isso que nós criámos nos últimos 30 anos de democracia. Nós temos um contingente de pessoas que, infelizmente, com preconceito ideológico ou sem preconceito ideológico, muitas delas já desistiram de procurar trabalho. E nós temos a obrigação de, com os instrumentos que temos, conseguir... E preconceito ideológico, que é beneficiário de uma prestação social, não aspira a sair do apoio social que tem e que esse apoio social não é, no fundo, uma rampa de lançamento para a criação de igualdade de oportunidades que permita... Isso não é um preconceito ideológico, isso não é um preconceito ideológico, é um problema económico, Pedro. É um problema económico, Pedro, que nos divide, e eu tenho muito orgulho que nos divida, porque uma pessoa que recebe 350 euros ou 370 euros para não fazer nada, dificilmente vai trabalhar com obrigações por 480. Isso é um preconceito ideológico que nos divide e ainda bem que nos divide. Eu acredito que nós temos que criar mecanismos de incentivo às pessoas a quererem ir trabalhar. Isto faz com que as pessoas olhem para os subsídios que ganham atualmente e podem, por exemplo, ganhar 1.000 euros de subsídio de desemprego e ter um emprego de 800 euros, mas é melhor estar a trabalhar, ter uma atividade, ter companhia no trabalho, do que estar em casa fechado, peço desculpa, deixa só para terminar, do que estar em casa fechado, num marasmo total, que é estar desempregado, numa situação que psicologicamente é tenebrosa, e é melhor podermos continuar a manter o nosso rendimento, pouparmos dinheiro ao Estado, criarmos emprego. Que a pessoa que está desempregada em casa prefere continuar em casa desempregado. E já agora, quanto às medidas e quanto ao caminho que foi agora mesmo apontado, a revisão das regras de acesso ao subsídio de desemprego vão precisamente no sentido de incentivar a reinserção e de aceitar ofertas de emprego que passem por eventualmente uma remuneração inferior à última remuneração antes do início da atividade de desemprego. O que nós estamos a dizer com clareza é que para o Partido Social Democrata, o empregador não é o malvado. Há muitos empregadores, há muitos bons empresários em Portugal que precisam destes mecanismos, que querem novos mecanismos para poderem contratar mais pessoas. Quantas pessoas... Não é mais pessoas, é outras pessoas. Um empregador que possa beneficiar de uma medida, outras pessoas. Um empregador que possa beneficiar desta medida para ocupar o mesmo posto de trabalho. A diferença para nós é que não há maior precariedade do que estar desempregado. Eu prefiro uma pessoa empregada com maior ou menor precariedade do que ter numa situação de desemprego há mais de 6 meses, há mais de um ano ou há mais de 2. O PSD o que está a fazer
é olhar para o trabalho que os senhores fizeram nos últimos 5 anos. Qual é o cadastro dos últimos 5 anos do Partido Socialista? Disto tudo que vocês construíram, 11% de desemprego, desemprego jovem nos 23%. E agora atiram, ou querem atirar areia para os olhos portugueses, a dizer que nós estamos a querer incentivar a precariedade. Não, nós estamos a querer, incentivar a criação de emprego. Eu tenho muito orgulho. É uma consequência inevitável da medida. Eu tenho muito orgulho nesta apresentação desta proposta. É um minuto para cada um, ou é 30 segundos para cada um? Gostava de só sublinhar uma questão. Quando alguém que se encontra desempregado encontra uma oferta de emprego, porque elas existem, e de facto a dificuldade é criar essas ofertas de emprego, daí termos, efetivamente, uma iniciativa para a competitividade de emprego com políticas que dinamizam a atividade económica. Mas encontrando um emprego, como qualquer desempregado que esteja interessado em fazê-lo, como é a esmagadora maioria dos casos, quando encontra esse emprego, vai deparar-se não com o mercado de trabalho, com as regras que hoje conhecemos, mas com um mercado de trabalho desregulado, liberalizado, em que enfrenta, para o seu regresso ao mercado de trabalho, o risco de se encontrar numa situação de um contrato de trabalho a termo, em que pode ser substituído ao fim da primeira renovação apenas porque não satisfez ou porque, enfim, a sua manutenção implicaria custos adicionais para a empresa e que, portanto, pode substituí-lo por outro que esteja também em situação de necessidade. Uma reflexão final telegráfica, vou limitar-me a citar uma pessoa que eu vi no outro dia na televisão, que foi Miguel Sousa Tavares, que é insuspeito, que tanto critica à esquerda e à direita e que diz sobre este diploma: é um bom negócio para todos, é um bom negócio para os trabalhadores, é um bom negócio para o Estado que poupa, é um bom negócio para as empresas que vão contratar mais. E uma coisa que ele diz, e é verdade, é uma expressão mais forte, mas ele diz: em tempo de guerra, o que interessa é criar mecanismos que possam tirar do desemprego mais de 23% de desempregados jovens que continuamos a expulsar diariamente do nosso país. Ficamos com essa reflexão. O facto é contra os trabalhadores. Muito obrigado a ambos pela vossa presença neste Enfoque. Eu tenho que terminar este programa. Hoje no Enfoque debatemos a proposta do PSD, uma proposta destinada a criar e incentivar empregos em moldes excepcionais. Amanhã outro tema estará em foco.